Pessoal, boa tarde, estamos mais uma vez, né? Boa noite já, né? Já estamos no... Boa noite. Início da noite, né? Boa noite, boa noite. Estamos mais uma vez aqui do nosso Congresso Empresarial do Norte do Paraná, né? Mais uma vez aqui com umas celebridades aqui, uns convidados especiais aqui, né? Que a gente chamou pra gente bater um papinho, né? Sobre a nossa próxima palestra, né? Que tenho certeza que vai ser repleta de conhecimento. Só pelo vídeo que ele mandou pra gente, né, convidando o pessoal para participar, já deixou aquele desejo de estar aqui, né? Então, para vocês, né, que não puderam, né, ou não puderam estar presente com a gente, um pouquinho, né, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre alguns temas, né, não vou dar muito spoiler assim, né, mas sobre alguns temas bem importantes, tá? Vocês estão vendo que o áudio está um pouquinho aí, acho que talvez, né, tá entrando uma palestra no fundo aí, né? Então, né, a gente vai buscar falar bem próximo aqui para transmitir o conteúdo para vocês aí. Então a gente está aqui agora com Anderson Molina, né? Molina, né? Não vou ficar chamando de Anderson mais, né? Que ele já brigou comigo aqui mais cedo. Nós estamos também com o Matheus, né? E com o nosso convidado especial, né, o Carlos Alberto Júlio, que, gente, o currículo aqui deixou a gente impressionado, né? Mentor de vários, né, CEOs de várias empresas aí e tem desenvolvido um trabalho fantástico. Ano passado, né, teve no Congresso Empresarial da FACIAP, então quem teve por lá, acho que pôde acompanhar. Acho que foi em fevereiro desse ano, não foi? Foi em novembro. Novembro do ano passado. Isso mesmo. Tempo passa muito. Passa rápido. E uma das principais palestras, mais aclamadas palestras do Congresso, né? Então a gente trouxe ele aqui, né, para mais pertinho da gente. Aqui estamos. E aqui estamos, né? Então, Carlos, o que a gente pode, né? A gente está hoje num congresso onde a gente comemora também, né? Além de ser um congresso empresarial, a gente comemora também os 40 anos da Cassim, né? Interessante, a gente não tinha destacado isso, né? Então, aproveitando para destacar aqui. E também, né? Onde a gente está falando sobre empreendedorismo, associativismo, network, né? Então a gente já viu em algumas palestras anteriores vindo muito nesse contexto. E pela mensagem ali, eu sei que você está vindo com... Tem isso também, mas tem um pensamento um pouco mais aprofundado, assim, mais em carreira, né, em vida, né, em qualidade de vida também, né? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso e antes se apresentasse da sua forma, né? Da forma que você se sentir mais à vontade, por favor. Porque se a gente for ler o currículo dele aqui, nós vamos ficar 15 minutos aqui. Já foi o podcast. Exagero. Em primeiro lugar, boa noite a todos, obrigado pelo convite, obrigado aí à Cassimp, obrigado por estar aqui no Congresso em Rolândia. O máximo que eu tinha chegado perto aqui foi em Cambé, porque eu tive na minha adolescência, eu trabalhei numa loja de fotografia que tinha um japonês que ele falava que ele era de Cambé, e a gente fica imaginando onde é Cambé, né? Então o nome dele virou Paulo Cambé, né? Paulo Cambé. Mas não tinha vindo ainda rolando e o prazer estar aqui com vocês. Aliás, eu costumo dizer o seguinte, a vida me deu bons e grandes presentes, sou uma pessoa muito grato à vida, né? E um dos presentes que a vida me deu é essa minha vida de palestrante, porque na verdade eu sempre fui executivo e em função de ter sido presidente da HSM e ter lidado com os maiores palestrantes globais, eu acabei também me tornando um palestrante, claro que juntou a função de observar os palestrantes, mais um conteudista e mais a minha vida acadêmica, né? Eu estou há 44 anos em sala de aula, que é bastante. Vai fazer, aliás, dia 8 de agosto. É hoje. É hoje. Hoje está fazendo 40 8 de agosto. 44 anos de sala de aula. Né? É muita comemoração pro dia só. 40 anos da Cassim, 44 anos. Olha aí. É porque foi dia 8 de agosto de 1980 que eu dei minha primeira aula nas faculdades São Judas Tadeus, lá em São Paulo. Legal. Era uma sexta-feira chuvosa. Hoje quase, hein? Quase, ameaçou pra chover. E a chuva tá vindo. E aí eu me lembro que eu saí indo para casa tipo 10, 11 horas da noite, era um curso superior de comércio exterior, eu dava uma matéria chamada Sistemática de Importação e Exportação, olha só. E eu lembro que eu indo para casa, eu senti uma satisfação imensa, né? E era uma época que você em São Paulo ainda podia deixar os seus pensamentos ir com você no carro, porque hoje você fica tão ligado para ver se não acontece alguma coisa, você já não consegue fazer tantas essas divagações. Eu me lembro como se fosse hoje, que eu falei, nossa,
aquele é o meu lugar. E eu era um executivo, já com um relativo sucesso, para aquela idade, eu tinha 22 anos, hein? Para aquela idade, e eu dizia assim, nossa, sala de aula é um negócio mágico. Porque eu, no primeiro momento, eu percebi o quanto eu tinha ficado nervoso para entrar na sala, mas o quanto eu havia, veja bem, foi dia 8 de agosto, que era a volta do segundo semestre, né? Foi a minha primeira aula. E eu havia me preparado o mês de julho inteirinho para dar aquela aula. E aí a minha conclusão foi o seguinte, o ensinar é o atalho para aprender. E nunca mais sair da sala de aula são 44 anos. Porque realmente você só é capaz de ensinar aquilo que você aprendeu. Porque se você não aprendeu, se você decorou, você não ensina. Ou você é um professor fake, você é um professor chato, ou você é um professor que não conduz o aluno para o verdadeiro aprendizado. Porque educação, o duque da palavra educação, que vem do latim, significa conduzir. Está na bandeira da minha cidade, ducor non ducor. Conduzo, não sou conduzido. Né? E o E é reflexivo, então educar significa autocondução. Ou seja, a educação é aquilo que liberta a pessoa. Liberta para quê? Para que ela tenha opinião, para que ela possa tomar decisões na vida, para que ela possa decidir com quem ela quer se casar, que curso ela quer fazer, quem ela vai querer eleger com seus amigos, qual o seu esporte preferido. Então, quando você está baseado, quando você baseia a tua vida na educação, toda a tua perspectiva muda. E isso não é novidade, nós sabemos disso, e vocês veem os políticos em épocas de campanha, o que eles mais falam é educação e infraestrutura. Sim. Depois que eles se elegem, onde eles menos investem, eu presto atenção, é educação e infraestrutura. E na minha opinião, assim, sem exceção, né? Eu não tenho partido, não sou político, mas eu lamento muito, eu acho que o Brasil merecia políticos mais qualificados, eu vejo muito poucos por aí, né? Eu voltei agora sexta-feira da África do Sul, já é a 4ª vez que eu vou à África do Sul. Eu vou à África do Sul desde 1981, que eu vou à África do Sul, na época pós-independência de Moçambique, então eu ia para Maputo, na época chamava-se Lourenço Marques, eu ia via Johannesburgo. É impressionante a infraestrutura da África do Sul, o que ela desenvolveu, o que ela cresceu. Porque no Brasil você tem pontuados, o Paraná nos últimos anos criou uma infraestrutura muito boa, principalmente quando a gente fala de estradas. São Paulo sempre teve uma estrutura de estradas boas, mas você vê, por exemplo, linha férrea, transporte urbano, mobilidade urbana, a gente não cresce, não desenvolve. Verdade. É tudo engessado, uma deficiência, né? né? Saneamento público, então isso significa doença, isso significa poluir as águas, o lençol freático. Ninguém se preocupa com esse tipo de coisa. Então, essa coisa da educação é um vírusinho que te pega mesmo. Então, são 44 anos ininterruptos de sala de aula. Então, quando você fala do teu currículo, o que eu prefiro realmente, como é que eu gostaria de ser lembrado? Como professor. Aliás, nem como professor, como educador. Né? Legal. Como educador. Tem muito professor que não é educador. Sim. Porque tem professor que você tem que decorar a matéria, ele usa uma linguagem às vezes erudita para mostrar o seu saber, e a erudição afasta o aluno. Não, o professor moderno, ele é o hiperlink. Nós somos o hiperlink. Tudo que nós fazemos é ensinar o aluno a navegar, né? É uma tese da andragogia, ninguém ensina ninguém, a pessoa que aprende. Você não é capaz de ensinar uma pessoa que não quer aprender, esquece. Então, a primeira fundamentação do educador é despertar a pessoa para o prazer do aprendizado. E quando eu falo aprendizado, eu não só estou falando do especialista, claro, se você é um engenheiro civil, seja um bom engenheiro civil. Se você é um cardiologista, seja um grande cardiologista. Mas eu falo da educação lato sensu, educação para a vida. E isso, ainda há pouco a gente estava falando aqui com o professor Lievre, e a gente entrou bem nesse contexto do peso, vamos dizer assim, né? E da força da palavra professor, né? Principalmente o educador, né? O quanto ele marca a vida das pessoas que passam por ele. Não tem dúvida. Né? E ele ajuda na construção da formação dessa pessoa, decisão de carreira, né? E assim por diante. E aqui a gente teve, né, um relato do Fabiano, né? Em relação ao Lievre, que ele foi aluno do Lievre, né? E ele deu um feedback aqui de quanto marcou e até a mudança talvez de carreira dele.
Então isso que você traz, Carlos, assim, tem muito a ver com isso, né? Claro. A formação. Então a gente está falando aqui de meio de associativismo, empreendedorismo, mas algo que a gente às vezes vê pouco nas escolas são esses dois temas. Né? O que acontece é o seguinte, a minha impressão é o seguinte, que você, tá fazendo muito barulho lá, professor. Tá com bagunça lá. Tá fazendo uma bagunça boa lá. Não, é assim, olha, tem uma coisa que talvez podia até pular, mas eu vou aqui assumir o risco de contar, que é uma coisa que eu tenho muito orgulho, claro, a minha vaidade também fala, mas talvez eu não precisasse mencionar, mas eu vou mencionar. Nesses meus 44 anos de sala de aula, tem uma coisa que é impressionante. Todas as turmas, sem exceção, que tiveram colação de grau, eu fui o Paraninfo patrono. Que legal. Todas. Bom. Que reconhecimento, né? Super. Mas aí é que a gente tem que conversar um pouquinho com a gente, apelar um pouquinho para a nossa consciência, para entender o significado. Tudo na vida tem significado. O aluno, e eu continuo aluno, todos nós somos alunos, eu continuo aluno, o aluno não escolhe, como Paraninfo patrono, o melhor professor. Eu não sou o melhor professor, com certeza. Olha os talentos que nós temos lá na USP, os talentos que nós temos lá na Fundação Getúlio Vargas. Com certeza eu não devo nem estar entre os melhores. Mas o aluno escolhe para ser seu paraninfo, seu padrinho, o mais próximo. Tem identificação. Então é o seguinte, você quer ser o melhor professor ou o mais próximo? Ora, se eu falei que a tua missão é despertar o aluno para aprender, se é ele que vai buscar o seu saber ou as ferramentas que ele precisa para trabalhar e para viver melhor, o que será que é mais importante? Você inspirá-lo ou você ensiná-lo? E eu acho que a inspiração vem antes do ensino. Porque se ele estiver inspirado, ainda mais com o volume de informações que tem hoje, eu não sei se era você que estava comigo ali no... Você, né? Matheus, estava comigo, Matheus, né? Estava comigo ali no palco. Aí o descanso de tela do cara do som, né? O pessoal lá da tecnologia lá. O descanso de tela dele é uma cidade que está em cima de um morro, tem uma ponte assim, na beira de um precipício, com as casas assim, bem no precipício. Nossa, que paisagem linda. A primeira vez que eu bati o olho, eu falei, será que é Matera? Porque eu estive em Matera. Mas Matera não é, que Matera tem as cavernas onde eles moravam, né? As pessoas moravam em caverna. Até 1950 ainda moravam em caverna. Falei, poxa, que cidade é essa? Aí perguntei pro operador lá da mesa, que cidade que é essa aí do teu slide? Eu não tenho a menor ideia. Bom, eu peguei meu celular, coloquei aqui no chat GPT, né? Deixa eu ver se ainda está aqui, não sei se ainda está. Coloquei aqui no chat GPT e tirei uma foto. Coloca a tua foto lá, ele colocou. Eu bati a foto, importei para o chat GPT e falei, que cidade é essa? Ele na hora falou, essa é a cidade de Ronda, na Espanha, uma cidade histórica e que é conhecida por causa das suas construções na beira do precipício e também a sua ponte sobre o rio Terro, esse é o nome do rio, e tal, e tal, e tal. Ora, então eu levei segundos. Se eu bater o olho de novo naquela foto, eu já sei onde é Ronda. Não conheço Ronda, e conheço bem a Espanha, não conheço Ronda. Nem sabia que ela existia. Então, veja bem, eu fui da ignorância ao saber em 30 segundos. Mas o que me levou a isso? Eu saber que tem um chat GPT, eu saber lidar com ele, eu saber que eu consigo jogar uma foto dentro do chat GPT e tal. Então, é isso que eu tenho. A educação é isso. É você realmente despertar a pessoa que ela aprende o que ela quiser e a qualquer tempo. Né? E aí, quando você consegue inspirar alguém que aprender é legal, que aprender faz bem para a saúde, que aprender melhora a nossa convivência com as pessoas. Hoje eu dei 2 horas de aula para uma equipe de vendas, né? Eu dei 2 horas de palestra para uma equipe de vendas em São Paulo antes de vir para cá, né? Das 8 às 10 da manhã. E uma das coisas que eu mais trabalho com as equipes de vendas hoje é repertório. Você imagine alguém que vem te visitar para vender um produto ou um serviço e que só fala de futebol, só fala de mulheres, só fala de política, não tem repertório. Ora, se você para estabelecer uma relação com alguém, o melhor que você pode oferecer a ele ou a ela é a sua atenção. E a sua atenção significa ouvir ativamente. Você ouve ativamente, você entra num tema que você não tem a menor ideia do que está falando, como é que você estabelece aquele rapport?
Então, veja bem, eu não estou mais falando de ser competitivo empresarialmente, estou mais falando de ser competitivo na sua carreira. Eu estou falando da sua vida, da tua relação com teus filhos, com teus netos. Hoje, se você não mudar a linguagem, você não consegue falar com o neto. Eu tenho 4 netos. Outro dia eu trouxe da Itália um colete pro meu neto, e o colete tinha um bolso fake, era só a golinha do bolso aqui. Aí ele veio pra mim, 5 anos. Ô, você tá me trollando? Eu tô o quê? Você tá me trollando? Como assim eu tô trolando? O bolso não existe. Aí eu mais ou menos derimi, porque você tá me enganando. Então, olha só a linguagem. Se você não mudar a linguagem, você não vai falar com o teu neto. Fica pra trás, não consegue nem falar com ele. Eu tenho uma televisão grande na sala, né? Até porque eu gosto muito de esportes, muito de cinema. Aí ele vai na televisão e ele faz assim, né? Ele fala, vô, quebrou. Por quê? Porque ele só lida com o YouTube, lida com o touchscreen e a televisão não muda a tela. Essa televisão está quebrada, desse tamanho que não funciona. Percebe? Então, essa é a ideia da educação, essa é a ideia do saber. Como é que você olha para o novo e torna? Como é que você olha para o futuro e torna novo? Como é que você olha para o novo e já deixa lá no passado que tem coisa nova vindo aí? A gente até vai falar um pouquinho aqui na palestra sobre isso. Não era bem do contexto dessa palestra, mas como em Foz eu dei alguns depoimentos pessoais e o pessoal gostou, eu falei, Matheus, eu fiz uns slides para não esquecer de falar aqui. Porque não era daquela palestra, Matheus. Não era, Matheus, era outra coisa. Foi na hora, né? Foi improvisado na hora. Olha, né? Você sabe, vocês estavam lá, né? Sim. E aconteceu um negócio ali, que já aconteceu algumas outras vezes, mas sempre que acontece eu me emociono terrivelmente. Não sei se vocês conseguem ter a noção, lá devia ter umas 1.500 pessoas. Umas 1.500 pessoas. E era um auditório, ele era mais assim na horizontal. Na horizontal do que na vertical. Na vertical, né? E aí não sei o que eu falei, não consigo lembrar até agora qual foi a coisa que eu falei, que eu contei a história e agradeci. Você não sabe a impressão que te dá quando você vê 1.500 pessoas ao mesmo tempo, levantam e aplaudem. Você não sabe o que você faz. Eu fazia assim. Eu lembro. É uma coisa. Então, significa o seguinte: a fala tocou. Entendeu? A fala tocou. E a fala que toca não é a fala gratuita, não é esse motivacional que está aí nos influenciadores da internet. Tem gente muito boa, mas tem um monte de gente que fala um monte de coisa que eu não entendo. Outro dia eu cheguei num evento como esse. Tinha um palestrante de mim, eu não o conhecia. Né? Fala muito bem, uma boa oratória, um palestrante de vendas. E aí ele chegava assim e falava assim: pessoal, vocês vão fazer um compromisso aqui comigo. Amanhã de manhã, antes de sair de casa, você vai beijar o seu cachorro, fazer um carinho no cachorro, que você vai vender mais. E eu, academicamente, pensando, eu que sou um homem que vem da área de marketing e vendas, falei, como é que eu vendo mais beijando o cachorro? Eu pensei isso agora. Pensei isso agora. Ensina. E vai você vende cachorro, mais. se Você vende mais se você fizer uma visita a mais ou 2 visitas a mais. Se você se preparar melhor com os seus produtos. Se você conhecer o cliente que você está visitando, né? Aí você vai vender mais. Se você souber tratar objeções, não é? Agora, você não vai vender mais beijando o cachorro, tá bom. Se você beijar o teu cachorro, aliás, eu tenho o meu banzé lá, que eu adoro, ele fica feliz ai de mim se eu chego em casa e a primeira coisa que eu faço é dar atenção. Não é para dar atenção para a mulher, mas é dar atenção para o banzé. Depois, tá tudo certo, mas eu não vou vender mais. Então, é isso que talvez vocês como organizadores de eventos, né? Não que vocês façam isso, mas a instituição de vocês, sempre pensar nisso. Quem é que eu levo para melhorar o meu público? Claro que você não vai trazer um cara chato que derruba a plateia. Ninguém aguenta cara chato que derruba a plateia. Mas às vezes, e claro que às vezes uma palestra motivacional para encerrar o evento. Tem lá o Clóvis Tavares que faz as mágicas dele com palestra que eu acho sensacional. Tem a Leila Navarro faz uma bagunça e tal. Mas não pode ser esse o conteúdo. Esse não é o conteúdo. Essa é a parte motivacional, é a parte de encerrar em alto astral, que faz parte do evento. Sim. Entendeu? Quer dizer, não adianta você pôr a banda para tocar durante o jantar e a comida não tá boa. Primeira comida uma coisa tem que não ser vai boa. levar a outra, né? Mas não é? Se você oferecer um jantar, a primeira questão é a comida tem que ser boa. Agora eu vou pôr uma musiquinha para ajudar na digestão. Tá tudo certo. Nossa, que aula, né? A gente tá ganhando uma palestra aqui. A gente tá ganhando uma palestra. Não vou cobrar, hein? Estamos ganhando uma palestra no podcast, pois rapaz. Que isso? Você imaginava isso, Fernando? Fui surpreendido, né, assim. Então são tantos insights que passou aqui, que a gente nesse mundo, né, de empresas,
né? Hoje a gente tem lá em Baiti, a minha empresa tem bastante funcionário, então a gente é um pouco educador, né? Claro, tem que ser educador. Então esse relacionamento com o funcionário, nas empresas, nós dentro da associação comercial com os empresários, isso tudo cria um ambiente melhor para a gente propagar o associativismo, ter uma empresa que tem um clima melhor, organizacional. E você acabou de me lembrar, desculpa te interromper, olha que coisa interessante, vou até resgatar isso. Eu há 20 ou 30 anos eu fazia uma palestra sobre liderança, que eu dava 7 características que o líder não podia deixar de ter. E uma delas era o líder educador. Você acabou de me falar agora. Eu vou resgatar esse material porque ele continua moderno. Porque moderno não, ele é super atual. Super atual. Não é verdade? Olha, eu acabei de lançar um livro nos Estados Unidos, lancei um livro agora nos Estados Unidos em agosto, chamado O Segredo da Mudança de Cultura, e lancei com esse tema agora aqui em maio, lá na APAS, eu lancei em português. Então agora tem a versão em inglês e português, né, do livro. Aliás, tem as duas versões aí comigo. E para poder escrever esse livro, nós entrevistamos, e com o Zoom estão tudo gravado, temos 63 vídeos gravados, 66 CEOs, metade deles nos Estados Unidos, mais uma parte na Europa, na Ásia e 5 do Brasil, né? Porque eles dissessem como é que eles faziam para começar a mudar a cultura da organização. Isso baseado naquela ideia que dizem que é do Drucker, mas eu nunca vi o Drucker falar ou escrever isso, mas dizem que é do Drucker, que a cultura come a estratégia no café da manhã, no sentido que se você não alinhar a sua estratégia, a sua cultura, a estratégia não vai acontecer. E hoje, principalmente com essas questões da inovação, da tecnologia, da nova economia, a gente vê isso acontecendo com frequência. Por isso que o Itaú cria o Cubo para incubar a inovação fora da cultura dele, porque lá dentro a cultura dele vai matar essa inovação. Né? E outras iniciativas, a Gerdau com Next, a Porto Seguro como é que chama da Porto Seguro? Esqueci o nome agora. Várias empresas que a gente chama de corporate ventures, né? Essa área de fazer inovação aberta fora da companhia, né? Muito bem, então nós entrevistamos esses 63 executivos, 63 CEOs do mundo inteiro, né? E é interessante que mesmo você tendo assim, formações europeias, americanas, dentro das europeias, espanhóis, franceses, alemães, ingleses, no sudeste da Ásia, pessoal de Singapura, pessoal da China, da Índia, e mesmo aqui no Brasil, mega empresas como o Gilberto Chandó da JBS, que nós entrevistamos, ou empresas menores como o Richard Stat da Aramis, que é uma empresa de moda masculina. É impressionante. Esses CEOs vencedores, todos têm em comum o seguinte, se eu não alinhar a minha estratégia, a minha cultura, eu não consigo entregar. O que alinha as pessoas numa organização, elas pactuarem de valores, pactuarem de princípios e agirem de uma forma que são guiadas por esses valores e esses princípios. E é impressionante como tem muita gente que não dá a menor atenção para isso. Então, veja que o mundo da gestão vai muito além da venda, dos processos, vai muito além de você fazer uma análise ótica, tudo isso é muito importante. Vai muito além das finanças, do fluxo do caixa, né? Nasce e sobrevive, e muitas vezes morre, no time. No time, né? Porque, veja bem, se pensar bem, o que é uma empresa? Uma empresa é um CNPJ, uma entidade jurídica. O que transforma a empresa no negócio são as pessoas. São as pessoas, né? E aí vem o papel da liderança. E essa coisa da educação está nesse meu slide, que é uma transparência, deve ter mais de 20 anos. E continua totalmente atual, né? Vou resgatar. Continua tão atual. E assim, né? Quando se fala dessa questão do líder formador, hoje a gente percebe uma grande dificuldade na contratação de novas, né? Até mesmo cargos de liderança, né? E quando a gente vem, por exemplo, para rede de varejo, para o dia a dia, vou dar um exemplo aqui de Rolândia, onde a gente está. A gente tem praticamente todas as vagas de emprego em todas as áreas. E vagas de emprego de boa remuneração, onde a gente não consegue mão de obra com o mínimo de qualificação para ocupar aquela vaga, né? Eu vejo que isso
passa muito pelos gestores também de empresas, né? Que às vezes não se preocupam em formar sucessores, né? E formar pessoas que tenham condição, talvez, de depois assumir a sua posição para que ele busque, né? Novos espaços, até mesmo dentro da própria empresa, né? Hoje isso, como que você vê isso nesse contexto global, né? Isso é uma questão mais do Paraná, do Brasil? E não é de hoje, Fernando. Não é uma questão só de hoje. Você pegar a Alemanha na década de 80, ela foi buscar os turcos. Tinha mão de obra para as fábricas. Então também eu faço o melhor automóvel do mundo na Porsche, na Volkswagen. E quem monta? Tem que projeto, ter um montador, né? Alguém tem que montar esse negócio aqui, não é verdade? Você é um grande engenheiro, mas alguém tem que levantar a parede. Entendeu? E o que passou a acontecer? Já na década de 90, a Alemanha tinha uma mão de obra técnica altamente qualificada, que era justamente a pessoa que percebeu que ela teria pleno emprego no técnico e não no curso superior. Isso eu percebo que está acontecendo agora. Já está acontecendo faz tempo. Só que agora também tem uma ideia de achar que tudo é nova economia. Não, tem muita coisa que vai ter que continuar acontecendo, gente. Vai mudar. A inteligência artificial vai alterar esse cenário em muitos setores radicalmente, mas radicalmente mesmo. Né? Eu me lembro, eu fiz agora 2 ou 3 semanas, fiz uma palestra e o tema não tinha nada a ver com isso. Mas aí alguém lá me perguntou, não, porque, puxa, como é que... Inteligência artificial, eu não consigo acompanhar, não sei o que fez alguma coisa. E eu contei como é que eu entrei nisso. Só que eu arrebentei o evento. Porque para contar essa história eu levei meia hora. Só que tem uma coisa, na avaliação, todo mundo falou, pô, o cara vai ter vindo falar só esse negócio. Só sobre isso porque daí. Foi uma experiência minha. Como é que eu entrei nessa coisa? E eu entrei nisso num atraso de voo no aeroporto, lá de Confins, para abreviar a história, em que eu... para não me irritar com o atraso do voo, estava cansado. Eu fui para uma reunião de conselho das 9 da manhã às 5 da tarde. Cheguei em Confins quase 7 e o voo estava atrasado 1h30. Falei, putz, vou chegar em casa 1h da manhã. Em vez de eu ficar irritado, tinha uma carrocinha lá de sorvete. Tinha 2 mesinhas do lado. Tirei o paletó, abri meu computador, pedi um sorvete e uma água. Falei, deixa eu brincar com esse negócio do GPT, ver como é que funciona. E aí eu fiz. Deixa eu ver se ele me entende mesmo. Não, se eu desse tempo eu contava aqui. Eu fiz um trabalho, talvez de um dia, naquela hora do aeroporto. E outra coisa, eu não sou um nativo digital. Tá? Eu não sou um nativo digital, sou um curioso. Eu fiz o trabalho de um dia com 60, não sei se exagero, mas com 50 anos de prática fazendo isso. Eu fiz o perfil da contratação de um CFO para o familhão que vocês estão vendo aí do Luciano Huck na televisão. Eu fiz o perfil, eu criei um roteiro de entrevistas, fiz uma apresentação com 12 slides pedindo aprovação para o conselho do cargo e tal. Tudo isso eu fiz em 1 hora com 12 slides coloridos prontos, com roteiro de entrevista e com perfil para mandar para o Red Hunter. Em 1 hora. Ganho de produtividade. Então, aí o que vai acontecer? Menos gente, porque todo mundo vai ser mais produtivo. Aí você fala assim, bom, mas e aí, vai fazer o quê? Não, mas vai ter que migrar para outras coisas, não vai ter jeito. Vai ter que migrar porque aparecem outras funções necessárias. Olha, eu passei 11 anos lá na CBN e 2 anos na CNN. Você imagina a redação, 30, 40 jornalistas fazendo texto. Agora você põe 2, joga no GPT, põe um editor ou 2, que a edição é importante, tem que ler lá. Sim, tem que saber o que está sendo escrito ali, Exatamente. porque ele também, não, às vezes, faz uns absurdos, né? Não, é porque às vezes ele pode pegar uma informação lá, como ele foi, tudo que está lá dentro é até setembro de 2021, ele pode pegar um dado que já não é mais que não verdadeiro. É mais atual. Exatamente. Então você precisa da editoria. Então você precisa de um editor fera, mas não precisa mais de 25 jornalistas. E esse editor, que era fera, intelectualizado, bom pra cacete, e ganhava 8 pau por mês, você paga 20 e coloca 2 jornalistas para ajudar. Alterou tudo, e aí? Alterou.
Nós estávamos, inclusive, conversando sobre isso da inteligência artificial mais cedo com o Fernando Moraes, presidente da FACIAP. Verdade. Que quem não se adequar, não utilizar a inteligência artificial hoje, vai ficar para trás no mercado. E com um detalhe importante. É rápido. Sim. Porque adesão à internet, e-mail, isso aí levou 20 anos. Eu já tinha e-mail quando eu comecei na Polaroid em 1994. 93. Eu já tinha e-mail. Eu já mexi em Lotus 1, 2, 3. 94. Tá? Então olha o tempo que levou para sedimentar tudo isso. Hoje, muito rápido, não é mais assim. Eles anunciaram em novembro do ano passado o ChatGPT, a OpenAI, e já todo mundo está usando. E já tem agora o 4.0. Agora lá dentro dele tem não só processador de imagem, processador de voz, tem para você fazer música, entendeu? Então, por exemplo, se eu quisesse, eu vou começar a fazer isso nas minhas palestras mais focadas para transformação digital e tecnologia. O que eu faço? Eu dou o brief da onde eu vou estar, olha, eu coloco lá, olha, eu vou estar num congresso empresarial no norte do Paraná. Paraná é um estado do Brasil assim, bem vocacionado em agronegócio, O tema da minha palestra vai ser tal. Eu queria fazer uma música de abertura, um jingle de abertura. Ele me escreve o texto. Pego esse texto, jogo em outro lugar, digo qual é o ritmo que eu quero. Ah, bom, Paranás gostam de sertanejo? Vai essa merda de sertanejo aí. E sai o jingle. E os caras vão pensar que eu fiz o jingle pro evento. Quer dizer, eu fiz, mas não fui eu que fiz. E outra coisa, não tem direito autoral, porque é inteligência artificial. E você não está se apropriando da intelectualidade de ninguém. Sim. Que foi criado por uma inteligência artificial. Então, gente, mudou tudo. Mudou. Realmente. Entendeu? Então, por exemplo, eu até tinha pensado em sugerir para vocês, mas aí falei, não, eles gostaram lá do negócio de Foz do Iguaçu, vamos em frente. Porque essa é para esse tipo de evento empresarial, porque assim, o meu primeiro livro, que é de 2001, chama Reinventando Você, que foi quando eu fiz uma reinvenção na minha vida, focando em conteúdo, em gestão e tudo mais, porque eu tive um susto de saúde que eu achei que eu ia morrer. Quando eu não morri, aquele mês de sofrimento achando que eu poderia ter morrido, fez eu mudar um monte de coisa. Quando em 2017 eu montei uma escola para formar os profissionais da nova economia, eu não entendia nada disso, eu tive que primeiro eu mudei primeiro o Carlos Júlio, depois é que eu montei a escola. Então eu criei o Reinventando Você 2, que é a minha segunda reinvenção. E eu mostro como é que eu fiz um 60 para entrar nesse negócio, para formar aluno. Eu tenho um professor na escola de 18 anos, tatuado e com piercing na orelha, dando aula para um cara de 60. Mudou tudo, é uma revolução. Então, como é que eu fiz a minha mudança sem virar necessariamente um coder? Eu não sou programador, mas eu sei qual é o mindset do programador. Eu não sou um designer de UX, mas eu sei como é que ele pensa. Eu não sou um data scientist, mas eu sei como é que eles pensam. E então essa palestra é uma vitamina para quem acha que envelheceu e não consegue acompanhar. Olha aí, né? Já fica para o próximo. Não, é muito legal. Legal. Porque aí eu mostro, imagina o seguinte, Fernando, né? Isso. Você imagina o seguinte, Fernando, eu mostrava assim, olha, você imagina eu 40 anos lá na USP dando aula de planejamento estratégico. Se o aluno não me entregasse um trabalho com 50 páginas, eu devolvia. Imagina, estou lá 40 anos ensinando, faz a SWOT análise, faz isso, faz aquilo e tal. Agora, se ele não me colocar numa folhinha de papel qual é o modelo de negócio, se num slide ele não mostrar o que é o negócio, eu devolvo. Quer fazer um canvas. Então você imagina, um canvas substituiu 50 páginas. Olha a coisa, você acha que foi fácil para eu entender isso? Fazer essa migração desse mindset. Não. Percebe? Então é isso que eu estou dizendo. Só que o que eu tento vender para as pessoas, hoje tem muita coisa do etarismo, né? Sabe que hoje o cara 50 a mais não tem emprego. Sim. E é uma loucura, porque o cara 50 a mais que se atualizou, ele é melhor que o 20, porque tem o conhecimento tem mais a vivência, a quilometragem. Exato. Tá? Agora é claro que tem aquele de 50 que não se atualizou, que ficou obsoleto. Ficou no passado, aí tá fora mesmo. E tem o jovem também, que é monotema. E às vezes também é complicado, que eu falei do repertório. Sim. Né? Sim. Então você tem as duas coisas, quer dizer, a questão aí não devia ser a idade, devia ser o que você traz para essa companhia, o que você traz para essa posição, essa que deveria ser. Mas o etarismo está aí mesmo. Então,
Eu tenho ido muito em empresas que eles têm um patrimônio muito legal, que é a baixa rotatividade. Então, é um traço da cultura de muitas empresas, o tempo de casa. Só que eles estão preocupados com o seguinte, porque graças a eles apoiarem o tempo de casa, o seu gerente, sua gerência para cima é tudo 40 a mais. Só que agora tem que inovar, tem que disruptar. Então eu falo para esse pessoal como é que eu fiz esse caminho. Né? E isso Legal. é muito forte. Num congresso, nesse tipo de congresso, sim, ele é muito legal. É muito legal. É porque assim, tem muito profissional que, principalmente quando chega nessa faixa, né, dos 50 a mais, né, que já vivenciou muita coisa e às vezes não tem essa abertura para reaprender, né, porque hoje muitas coisas a gente tem que reaprender. É isso. Né? E se ele não tem essa facilidade, né, essa abertura, ele acaba ficando fora do mercado. Fica, nós vamos falar disso quando eu falar de sonho e propósito. Nós vamos falar disso. Foi um pitch lá do evento em Foz do Iguaçu, né, da FACIAP, né? Nós vamos falar disso sim. Mas, Fernando, esse ponto que você traz, ele é importante, porque também tem uma coisa assim, às vezes, né? Você não foi estimulado a ler na tua casa. Aí você acha que você não gosta de ler. Não é que você não gosta, você não tem um hábito. Ou estava lendo a coisa errada, Ou tá lendo a coisa errada. Não é verdade? Hoje, como o jovem só lê online, e online se abrevia e escreve errado, ele escreve errado. Olha, nos Estados Unidos já tem pesquisa séria sobre isso. Nos Estados Unidos, essa geração tem 1.800 palavras a menos. Um jovem de 25 anos nos Estados Unidos sabe 25 palavras a menos que o jovem de 25 anos há 30 anos atrás. Soma isso, que é a primeira geração na história da humanidade que tem QI médio abaixo da anterior. É a primeira vez. Sempre as gerações posteriores tinham QI superior. Soma essas duas coisas. Então você não tem repertório. Como é que se mede isso? O cara não sabe sinônimo. Você fala assim, vamos brincar? Vamos, tá lá, bonito. Aí você fala belo. Aí ele fala admirável. Você fala um substantivo. A pessoa não sabe parou mais. Ali. Parou ali. Percebe? E isso é muito sério. Principalmente quando a gente está falando de comunicação. Que o ser humano vai parar de se comunicar. Né? Então, e outra coisa, olha que interessante. O teu resultado da inteligência artificial é a sua habilidade de explicar para a máquina o que você quer. Sem repertório, como é que você faz? Não vai ter conteúdo para saber o que você quer, né? Porque nessa palestra de transformação digital, para desmistificar um pouquinho, que as pessoas acham que é difícil e desistem. Gente, a grande revolução que as pessoas não perceberam da inteligência artificial é o seguinte: quem conversava com a máquina era o programador. Se você não sabia programar, você não conversava com a máquina. Só que o que é inteligência artificial? A linguagem, a máquina aprendeu a nossa linguagem. Agora a máquina entende a gente. Não precisa mais programar, em tese. Até porque você entra lá no GPT, você pede para ele te ajudar a projetar um site, etc e tal. A hora que ele te dá lá as páginas, você pedir para ele programar, ele te dá o coding. Vocês já fizeram esse teste? Não. Vai lá e coloca. Você podia me dar o coding da coisa? Sai o coding prontinho. Você pegar aquele code e jogar numa plataforma, sai teu site. E a agência de publicidade às vezes cobravam 100 mil reais e te pedia 90 dias. E agora você faz em casa numa manhã, ainda faz uns 4 ou 5 pra você ver qual é o mais bonitinho. Pois é. Entendeu? É isso. Bom, pra gente não se estender aqui também, né? E porque daqui a pouquinho, né? Tem gente que vai pro palco. Tô né? indo pra lá, gente. Olha, Carlos, uma aula, né? Tivemos aqui uma aula, né? Prazer. E um bate-papo muito gostoso, muito conhecimento. Só agradecer mesmo, Não, né? eu que agradeço. A sua Obrigado. disponibilidade, né? A sua honrados contribuição com a com a presença gente, né? Estamos por aqui. Convidem mais vezes. Pode ter certeza, né? Depois dessa aula de hoje, pode ter certeza. Muito obrigado pela sua presença e Eu que agradeço. compartilhar todo esse conhecimento que o senhor tem aí. Parabéns pelo evento, viu? Parabéns. Obrigado. Muito Uma honra obrigado. estar aqui com vocês. Valeu. E vocês, né, que não puderam, né, estar presente conosco,
perceberam que um pouquinho do que vai ser a palestra, que daqui a pouquinho vai estar começando. Vem pra cá, dá tempo, Dá corre. tempo, Faz ó, uma tem foto algumas ali pra inscrições, nós. dá pra Corre. fazer ainda, viu? Corre pra cá que ainda dá tempo. Você que fez a inscrição, que por algum motivo, né, a gente tem algumas pessoas que acabaram faltando, por algum motivo, não pôde vir mais cedo, ainda dá tempo. Corre pra cá, que daqui a pouquinho o Carlos Júnior vai estar no E tem palco. mais uma coisa, vou dar um spoiler aqui, não Olha deveria, lá. mas vou dar um spoiler aqui. Todo mundo que está lá no auditório vai ganhar um presente meu, vai ganhar e ganhar mesmo. Ele vai entrar no QR Code, vai colocar lá o e-mail dele e vai receber o meu curso da própria palestra online. Olha só que beleza, hein? Olha o que vocês perderam. Ah, que isso. Então, gente, estamos encerrando, né, mais esse quadro aqui hoje, né, agora com o nosso palestrante, o Carlos. E olha, gente, você que ainda está por aí, né, dá tempo, ainda tem depois aqui o coquetel, dá tempo de fazer muito network na sequência também, tá? Vem pra cá,